E aí, vamos bater um super papo novamente com Suzane e Carol, servidoras do TJDFT. E nesse bloco, nós vamos conversar sobre as suas estratégias e os seus acertos quando estudaram para passar no TJ. Qual é a sua grande novidade para que você tenha um acesso bem legal, bem atalho, bem focado para você passar no TJ? Vamos escutá-las? Vamos lá, eu entrevisto então, num super papo, Suzane e Carol, servidoras do TJ. Vem bater um papo comigo? Olá, tudo bem? Nós voltamos aqui com um super papo aula móvel com a Carol e a Suzane para falar do TJDFT. O concurso deste ano será especial. E hoje, nesse bloco, a gente vai falar sobre acertos e estratégias. Vamos lá, Carol? Quais foram os seus acertos? O que você acha que você fez, que você acertou na hora de fazer e estudar para a sua prova? Eu acho que o principal foi a resolução de exercícios. Resolução de exercícios, marcando no VADME com as respostas, fazendo anotações e na véspera da prova relendo as respostas. Isso foi a minha estratégia. Foram quase 4 meses de exercícios e 2 semanas antes das provas relendo principalmente as questões que mais caíam, relembrando. Acho que isso foi um ponto importante. Legal. E Suzane, você? Acertou em quê? Eu peguei todas as últimas provas do CESP, que era quem ia fazer... Era a banca do concurso, certo. De todos os concursos que caíam as matérias que estavam previstas no edital. Então eu resolvi todas as questões, algumas provas eu separei, como eram muito parecidas, porque eram de outros tribunais também, eu separei para fazer simulados, para ver quanto tempo eu gastaria para responder aquelas questões, para marcar no caderno de provas, porque às vezes a gente subestima esse tempo. A gente... principalmente nas provas do CESP, que você não pode levar relógio, você tem que confiar no que está marcado ou que o fiscal de prova diz, você tem que aprender a controlar o seu tempo. Então, resolver as provas da banca, porque daí você conhece o que o examinador está cobrando de você e como gastar o seu tempo. Se tem uma prova subjetiva ou se tem alguma redação que você tem que fazer, como dividir esse tempo entre as questões objetivas e a parte subjetiva também. Então, na verdade, você simulou o dia da sua prova várias vezes. Várias vezes. Ah, bacana. É importante. E quais foram os 3 grandes acertos que você julga como estratégia que você fez para passar nessa prova? Olha, eu acho que o mais importante deles realmente é a resolução de questões da banca, porque daí você conhece bastante o seu examinador. Às vezes você não sabe exatamente qual é a resposta, mas você imagina qual que é daquilo que está ali, o que é mais aproximado do que ele espera. A tendência, né? Qual que é a tendência, exatamente. Isso ajuda bastante. E como é que você estudava, por exemplo, as específicas, que geralmente valem mais pontos, e, por exemplo, legislação aplicada ao TJ? Como é que era o seu estudo dessa matéria? Você acha qual a relevância dela para a prova? Olha, pelo que a gente viu, são 10 questões. 10 questões é bastante coisa. 10 pontos no final da prova, para você competir com o seu adversário, faz bastante diferença. Então é importante estudar a parte específica, ler, porque a gente já percebeu que o concurso do tribunal, ele cobra bastante a lei seca, ele não cobra muito doutrina, não cobra tanto jurisprudência, então você tem que estar bem por dentro do que diz a lei seca. A Constituição, o básico da Constituição, então você tem que estudar, você tem que ler a Constituição. Não adianta querer fazer uma prova de constitucional sem nunca ter lido a Constituição. Também não adianta nada você querer fazer uma prova de regimento interno sem ter nunca triscado no regimento interno. Então, você tem que ler o básico para a sua prova. E para a prova do tribunal, a lei seca é bastante importante. Bacana. Carol, e você? As 3 estratégias suas para o concurso? Também, além da resolução de exercícios, como a Suzane já falou, a leitura de lei seca, era divisão do tempo, praticamente foi exercícios e lei seca. E eu acho que um terceiro ponto importante foi eu não abri mão de tudo na minha vida pessoal. Eu reservei um tempo no final de semana para poder sair com amigos, ficar com família, mas tudo moderadamente, enquanto durante a semana eu mantinha o meu ritmo de estudo, durante a semana eu estava realmente focada, no final de semana eu já tinha uma maior liberdade para poder sair, ir num cinema, ou num churrasco.
E final de semana eu aproveitava para dar uma revisada em questões, em matérias que eu já sabia e ler algumas coisas mais simples. Não fiquei totalmente bitolada nos estudos. Até porque a gente estava conversando um pouco antes aqui nas câmeras e a Carol contou que sem esse equilíbrio emocional, o importante para ela deixava de lado, que é a família, trabalho, na verdade. Então, tem coisas, são pilares para quem está estudando para concurso público: família, trabalho, sono e comida. Esses 4 pilares você não pode atrapalhar, não é verdade? É verdade. Porque se você atrapalha a família, a cobrança da família vai fazer com que você se desequilibre emocionalmente. Lá na frente você não consegue estudar direito, você não consegue reter a informação direito, não consegue gerir o seu tempo direito. Se você abre mão um pouco de amigos, diversão, o que vai acontecer? Você vai acabar chegando até a sua prova de uma maneira muito destruída emocionalmente e com o corpo, fisicamente falando, também não tão adequado como você chegaria se você tivesse um final de semana em família, na verdade, um final de semana com amigos, e principalmente, se o seu equilíbrio emocional estiver equilibrado, bem mesmo equilibrado, bem feito, você vai estar também equilibrado na hora dos estudos. Você acha isso, Suzane? Acredito que sim. É muito importante saber dosar, até porque a gente estava conversando mesmo, e se você sai com seus amigos e você fica se cobrando, eu devia estar em casa estudando alguma coisa. E aí o seu rendimento não vai ser o mesmo. E se você está em casa e seus amigos saem, e você fica, eu podia estar lá com os meus amigos, aproveitando um pouco para me divertir. Então tem que saber dosar. Claro que não é sair todo final de semana e beber loucamente, é saber dosar mesmo. Saber sair com a família, ir para um cinema, se divertir com os amigos e focar bastante na hora dos estudos. Não é isso? Exatamente. Falei certinho o que você tinha dito aqui atrás das câmeras. Exatamente. Tá ótimo. Pessoal, então, no nosso último bloco, a gente vai fazer as considerações finais e vai fazer também a mensagem das nossas 2 convidadas servidoras, analistas do TJ, para que você tenha um bom estudo rumo ao TJ, rumo à sua aprovação. Caraca, moleque, que isso? O Super Papo tá massa! Vocês estão assistindo aqui ao bloco 2, encerrando já, tá quase no final. Verdade, bloco 2, em que eu entrevistei as servidoras Suzane e Carol e elas contaram das suas estratégias e acertos para passar no TJ. Quem perdeu o bloco 1, não se importe, o link tá aqui em cima, ó. Bloco 1, assista lá a entrevista, foi bacana também, ela contando a história delas e os principais erros. Você vai se identificar. Mas antes de tudo, inscreva-se no canal Alamóvel se você ainda não está inscrito. Vem bater um super papo comigo. O canal de inscrição, o link tá aqui, ó. Se inscreva nele, no nosso balãozinho. Daqui a pouco ele voa, hein, gente? Se inscreve, vai lá, clica aqui, inscreva-se no canal Aula Móvel e receba em tempo real todas as atualizações que a gente tem de aulas, professores, super papos, super dicas, super aulas. Vai lá, inscreveu-se? Então vai, vou deixar aí, hein? Olha o balãozinho indo embora. E agora, se você quiser assistir ao bloco 3 direto, vem comigo. Tá aqui, ó, o linkzão grandão pra você. Bloco 3 tá aqui. Assista, clica, comente. O Super Papo é pra gente. Exatamente isso. Comente aqui embaixo, dê a sua opinião, dê a sua sugestão, fale comigo. E aí eu vou convidar de novo você. Vem bater um Super Papo comigo.